Capítulo 32. Prove que você é digno de ser rei. De repente, houve um farfalhar. As estatísticas sensoriais de Súlio detectaram uma perturbação na selva. A área parecia estar em tumulto. Súlio parou e olhou para Hakonsfang. Você disse algo agora há pouco? Não fui eu. A voz que ouvi era exatamente igual à sua. É natural. É uma mensagem do artefato deste santuário. Somos do mesmo tipo. Súlio inclinou a cabeça. O mesmo tipo? Correto. É outra presa. Você não achou que Hakan, o monarca das presas, o rei das feras, só tinha uma presa, não é? Oh, eu vejo. Normalmente, são 4. Na verdade, existem apenas 2. Súlio piscou descaradamente, olhando para Fang de Hakan. Aham. 2 presas foram transformadas em artefatos significativos. Súlio lançou-lhe outro olhar penetrante e a espada explicou: não tenho certeza se mencionei isso, mas sou o dente de leite de Hakan. Os dentes de leite, nome comum para dentes descidos, foram a primeira dentição que caiu enquanto ainda estava crescendo. As tribos inferiores me criaram a partir de um dos dentes que caiu enquanto Hakan crescia. Eles receberam 2 presas naquela época, e é por isso que existem 2 artefatos. Mais uma vez, a outra voz penetrou em sua mente. Prove que você é digno de ser rei. Súlio perguntou abruptamente: o que essa voz quer? Por que está pedindo para provar que sou digno de me tornar rei? Quando as tribos inferiores me criaram, elas esperavam que o futuro governante nascesse de uma delas. Agora que Hakan se foi, finalmente chegou a hora de escolher um novo rei. O chamado julgamento do rei começou. Oh! Intrigado, Súlio perguntou: então, isso significa que se eu passar neste teste, também poderei me tornar o monarca das presas? Claro, é possível. Mas só se você quiser se tornar uma fera. Uma fera. Naturalmente. Estamos escolhendo o rei das feras, então os candidatos não deveriam estar preparados para se tornar um. Não gosto muito dessa ideia. Vendo a expressão de desgosto de Súlio, Fang de Hakan zombou e continuou: isso significa que você era inelegível desde o início. Além disso, a mensagem não é dirigida a você. É um chamado geral para aqueles que estão dentro deste santuário. Jovem monarca. Bero, que estava explorando, voltou para Súlio. Há outros caçadores aqui vagando pela selva. No entanto, eles. Antes que a formiga pudesse terminar, uma série de baques veio à distância e Súlio saltou alto em um galho de árvore. De um ponto alto, ele olhou para a fonte da comoção. Uma cena interessante estava se desenrolando e um brilho de curiosidade brilhou em seus olhos. Escolhendo o novo rei das feras, hein? Eles estão todos usando a habilidade de transformação de feras, relatou Bero. Por toda a selva, os caçadores transformaram seus corpos parcial ou totalmente em formas de animais e se envolveram em inúmeras batalhas. Alguns tinham asas nas costas como águias, enquanto outros se transformaram em enormes criaturas com pelo de urso. A variedade era verdadeiramente notável. Prove que você é digno de ser rei. Eles estavam lutando por toda a selva, encharcados de loucura para provar sua elegibilidade. Parece que o artefato aqui convocou todas as feras com potencial para se tornarem reis. Rachadura! De repente, houve um farfalhar. Súlio, sentindo uma presença sob seus pés, torceu o corpo e saltou do galho da árvore. Svi! Surpreendentemente, o ataque veio das próprias árvores. São filiais? Mesmo durante a descida, inúmeras árvores o chicotearam com galhos semelhantes a videiras. Autoridade do governante. A habilidade não era poderosa o suficiente para levantar o corpo de Súlio, mas permitiu que ele realizasse momentaneamente um salto duplo, pisando no ar para saltar mais uma vez. Ele girou no ar como um artista de circo, evitando as gavinhas em forma de chicote e aterrissando com segurança no chão.
A batalha se intensificou quando as feras mágicas do tipo planta começaram a atacar Súlio de todas as direções. Ele imediatamente empunhou a presa de Rakan e o chifre de Vulcano. Prove que você é digno de ser rei. A voz persistente continuou em meio ao caos. Súlio não pôde deixar de sentir que estava sendo forçado a algo. Para começar, pensei que não era digno o suficiente para passar por esse teste. É uma questão de timing. Você entrou no santuário quando o julgamento do rei começou. Ou talvez o julgamento tenha começado porque eu, um dos dois artefatos significativos, entrei neste lugar. Então, o outro artefato está nos causando todos esses problemas. Súlio decidiu pensar de forma simples. Vamos abandonar o teste e descobrir onde está esse inspetor indesejado. Nós vamos encontrá-lo e então quebrá-lo. Quem se atreve a nos testar? Os olhos de Beru se estreitaram ameaçadoramente. É assim. A direção para a qual a presa de Raka apontava há algum tempo era precisamente onde o outro artefato estava localizado. Súlio correu em direção ao local, atacando feras mágicas do tipo planta no caminho. Asterisco, asterisco, asterisco. Quanto mais se aventuravam na selva, mais densa se tornava a névoa azul. A atmosfera parecia quase onírica, mas logo se transformou em uma cena de pesadelo. Os fantasmas estão chegando. Os caçadores submetidos ao julgamento do rei rapidamente ficaram alertas e vigilantes. Sons estranhos do vento vieram de todas as direções e causaram arrepios na espinha. Uma única besta mágica do tipo planta não era forte o suficiente para representar uma ameaça. No entanto, o nível de perigo mudou drasticamente quando cercado por uma selva inteira cheia deles. Independentemente da sua posição, os caçadores eram, em última análise, humanos compostos de carne e osso. Um galho afiado poderia repentinamente disparar de qualquer lugar e perfurar suas gargantas ou corações, tirando suas vidas em um piscar de olhos. A selva estava cheia de assassinos terríveis, e para piorar a situação, fantasmas foram adicionados à mistura. Há uma razão pela qual este campo não é popular. Concordo. É muito perigoso e não há nada a ganhar com isso. Esta selva era uma cidade movimentada há apenas um ano. Magó não era apenas o lar de muitos residentes, mas também ostentava um importante distrito comercial que atraía pessoas de outras cidades. Mas um dia, um portão se abriu de repente, levando a uma catástrofe. Muitas pessoas perderam a vida e aqueles que tiveram a sorte de escapar com vida ficaram sem meios de subsistência. Os fantasmas dos mortos têm assombrado esta terra desde então. Grito. Isto é mal. É uma Banshee. Todos, cubram seus ouvidos. Um Banshee era uma fera mágica do tipo fantasma, e seus lamentos prejudicavam gravemente o senso de direção de seus alvos. Seus gritos eram a pior forma de ataque possível para os caçadores que navegavam pela selva, já que sua audição havia aumentado devido às suas habilidades de transformação de feras. Alguns até começaram a vomitar com o som. Prove que você é digno de ser rei. A voz misteriosa continuou a provocá-los. Privados temporariamente de visão e audição, os caçadores perceberam a verdadeira natureza do teste enquanto a voz ecoava em suas mentes. Entendi. Eles perceberam que um leve cheiro os estava puxando para algum lugar. A trilha cheirava por energia mágica, um cheiro que só seria detectável se os instintos primitivos de alguém estivessem intensificados. É isso. A voz estava nos testando com esse perfume. Os caçadores se concentraram no olfato, mas as árvores exploraram sua vulnerabilidade momentânea. Ai! Mesmo enquanto os caçadores atacavam as vinhas que cravavam suas coxas, seus olhos ardiam com uma determinação primitiva. Eu devo encontrá-lo. Eu vou encontrá-lo e me tornarei o rei. Nenhum deles sabia que tipo de rei estavam lutando para se tornar, mas continuaram a lutar inconscientemente, como se tivessem sido possuídos. Algo parece estranho. Beck Mill, que rastreava o cheiro com mais diligência enquanto lutava contra os fantasmas, parou de repente.
Os outros membros da guilda do Tigre Branco seguindo atrás dela pareciam confusos. Vice-mestre da guilda, por que você parou de repente? Mio parecia descontente. Apesar do caos que se desenrolava, seus olhos de fera estavam fixados em um ponto distante. Ela estava bem ciente de que eles não eram apenas caçadores na selva. Os outros caçadores haviam se transformado em suas respectivas formas bestiais e competiam entre si para chegar ao mesmo local. Os instintos primários de Mio não eram diferentes. Mas uma ansiedade crescente de repente a fez parar e a fez duvidar da necessidade de estar ali. Seu orgulho foi desencadeado pela corrida estúpida em que ela estava. Estou começando a me sentir um brinquedo para alguém. Eu não gosto disso. Um brinquedo? Não tenho certeza do que você quer dizer. A guilda do Tigre Branco está se retirando imediatamente deste julgamento desconhecido. Sua equipe ficou surpresa com a repentina declaração de retirada. Eles entraram na selva em completo mistério ontem, incapazes de entender o motivo da decisão de Mio de entrar. No entanto, suas dúvidas desapareceram após o início do julgamento do rei. Independentemente do que os esperava no final, a promessa de se tornarem reis despertou suas ambições. Mas agora, o vice-mestre da guilda estava subitamente acabando com seus desejos, um ato que estava em desacordo com seu impulso psicológico coletivo. Parece que me tornei uma verdadeira fera, correndo em direção a um objetivo desconhecido, alimentado apenas por impulsos primitivos. É repulsivo. Não é como se fossemos cachorros no cio. Beck Mill estalou os lábios, desativando os olhos da fera. Então, vamos voltar agora. Não. Ela não queria mais que sua equipe vagasse pela selva como galinhas sem cabeça com os outros caçadores sem noção, mas ela ainda estava curiosa para saber quem acabaria emergindo como o vencedor. Estamos nos movendo para um terreno mais alto com uma linha de visão desimpedida. Sim, entendido. Sem uma palavra de protesto, os membros de sua guilda seguiram sua decisão. Mas então, um som peculiar cortou o ar. Cortando a vegetação rasteira movimentada, um grupo de lobisomens apareceu de repente. O olhar de Mil mudou quando ela reconheceu imediatamente o grupo. A guilda do Tigre Branco era a guilda de transformação de feras mais famosa da Coreia do Sul. Consequentemente, eles mantinham uma lista separada de caçadores de outras guildas que possuíam a mesma habilidade com o objetivo de potencialmente recrutá-los no futuro. Ela estava plenamente consciente de suas identidades. Últimos idiotas restantes da guilda hiena. Parecia que o grupo havia escapado da prisão policial. Eles também foram atraídos para cá pelo desejo de provarem que eram dignos de ser reis. No entanto, o problema para ela era sua natureza inerentemente perversa e, tendo servido Broki por muito tempo, os criminosos entenderam o julgamento do rei melhor do que ninguém. Só pode haver um rei. Os lobisomens rapidamente se livraram da coincidência e soltaram um feroz grito de guerra, lançando imediatamente um ataque implacável. Mate eles! Rugido! A guilda do Tigre Branco era o candidato mais qualificado da selva e, se não matassem os lobisomens, sua reivindicação ao trono poderia ser usurpada. Sua agressão flagrante trouxe à tona a verdadeira fera interior de Mil, algo que ela mal conseguiu conter o tempo todo. Ela estalou a língua com uma expressão irritada. Um bando de filhotes ignorantes. Seu elástico de cabelo quebrou e seu cabelo branco explodiu como a juba de um leão. Transformação da besta. Beck Mill revelou seu verdadeiro poder, sua forma meio besta, e as garras rasgaram o coração do líder da matilha. Prove que você é digno de ser rei. A voz parecia sentir prazer com sua carnificina enquanto ecoava em sua cabeça. Mate-os e mate-os novamente. Somente os fortes sobrevivem até o fim. É isso que ele quer. Beck Mill percebeu o que a voz realmente queria. É uma luta até a morte. A compreensão a repeliu. Ela detestava a voz ainda mais, pois forçava as pessoas a se matarem.
Sua audição aguçada captou os gritos de caçadores iludidos matando uns aos outros sem sentido. A selva inteira estava lutando até a morte. Eu não gosto nem um pouco disso. Beck Mill cerrou os dentes enquanto lutava contra Gilda Hiena. De repente, ela notou uma pessoa empunhando duas palavras andando ao longe. Seu comportamento calmo e ritmo lento pareciam fora de lugar. Por que ele está sozinho? Ele matou todos os seus companheiros? Ele é o pior de todos, se for esse o caso. Mill não poderia perdoar ninguém que matasse seus companheiros cegos por sua ganância pelo poder. Mas algo mais estava estranho com a figura misteriosa. Não consigo sentir cheiro de sangue. Talvez ele não tenha matado ninguém. Então por que ele está sozinho? Beck Mill continuou olhando para ele entre as lutas até que ela não pudesse mais vê-lo.